estamos em novidade de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então nós somos novos, novinhos em folha, restaurados, convencidos que a graça é melhor do que a vida. Assim é? Papai. Reinando? Sempre. Isso. Reinando em vida por meio de Cristo. Ora, nós somos os únicos da graça que fala em Cristo. O sistema religioso fala em Deus. É Jeová, é Yahvé, é El Shaddai. Então são muitos nomes que dava a Deus no Antigo Testamento, na qual o sistema todo ele fala em Deus. Nós falamos Cristo, porque ninguém vai a Deus, ao Pai, a não ser por meio de Cristo ressuscitado. Ele é a porta que nos conduz até Deus e a sua glória. Assim é? Bom, nós falamos sobre o que semana passada? Nós falamos sobre hein? Bom soldado. Bom soldado não se envolve com as coisas deste mundo. Envolver. Envolver quer dizer participar intensamente, como se fosse aquilo que vai resolver todos os seus problemas. Está intenso naquela participação. Então, o bom soldado não se envolve com as coisas desse mundo. Desliga ele que ele vai tocar de novo. Então, nós aprendemos que somos nós o bom soldado. Então, nós não envolvemos com coisas dessa terra. Participamos, sim, mas envolver não. Porque onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Então, o nosso coração não está nesse mundo. O Senhor diz: dai-me, ó filho meu, o teu coração. Quer dizer o que? A sua mente está onde? No Senhor. Participamos, como diz o profeta Isaías: se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Então, a terra tem muita coisa boa, mas nós não estamos envolvidos, porque diz o Senhor: não ameis o mundo e nem as coisas que há nesse mundo. Amor. Amor quer dizer o quê? Que você está o quê? Apegado, envolvido. Como nós falamos dos nossos irmãos crentes com os seus ministérios de morte e condenação, envolveram com política. Olha o que deu. Foi todo mundo preso. Por quê? Envolveram com coisas que Deus não está envolvido. Deus não está preocupando. Pastor, pode mexer com política? Veja bem, quando você participa de uma política, você deve participar como? Sem envolver. Quer dizer, se informar o máximo possível, porque você está no mundo e o social nós devemos participar, se quiser. Então você tem que ter um linguajado um pouco mais envolvido, dando a vida para aquilo, não, como se aquilo fosse melhorar a sua vida. Vamos votar em Bolsonaro, porque ele vai melhorar a vida dos filhos de Deus. Não digo que vai roubar. Eu digo o seguinte: eu não dependo dele. Lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de nós. Então os seus cuidados estão nas mãos do Senhor, dados aos anjos para nos servir e nos proteger de todos os males. Então o nosso compromisso é com o Senhor e não com o mundo. Sabemos que esse mundo vai ter o quê? Um câmbio, vai haver uma mudança e habitaremos para sempre aqui da terra com essa mudança, como nós seremos também transformados. Assim é? O bom soldado não envolve com as coisas deste mundo, os negócios desse mundo. Participe, envolvido só com o Senhor. Ele é tudo para nós. Assim é? Papai. Bom, vamos aqui ouvir uma palavra baseada em Filipenses 2, 5 ao 8, que fala
que tende o mesmo sentimento que houve em Cristo. Nós vamos participar com a igreja que está aqui e pela internet, os internautas, participar disso. Porque nós somos, da graça, os únicos que pregam o Cristo ressuscitado e não o Nazareno. Lá em 2 Coríntios 5:16 diz o seguinte: daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se conhecemos Cristo segundo a carne, já não conhecemos deste modo. Então, hoje nós ouvimos o Cristo de Paulo, que diz lá em Timóteo, ele diz o seguinte: lembra de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, segundo o meu Evangelho. Então nós estamos apegados ao Cristo ressuscitado. E para você conhecê-lo e ouvi-lo bem, são as 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus, que recebeu no terceiro céu, e lá ele ouviu o ressuscitado. Assim é, pessoal? Ah, papai. Aqui em Filipenses 2, 5 e 8, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo o quê? Sentimento. É o sentir de Deus. Ele quer que nós, como cristãos da terra, o que é ser um cristão? É ser Cristo na terra. Você é Cristo na terra. Eu sou Cristo na terra. Paulo diz: tende o mesmo sentimento que houve nesse Cristo, que nos fez cristão. Vós tendes o quê? A mente de Cristo. Então você pode, com essa mente, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E para nós conhecermos esse sentimento, temos que abordar a graça e explicar detalhadamente quais são os sentimentos que houve em Cristo Jesus, para nós recebê-la na mente, no coração, e assim confessar e assim viver essa palavra, que ela é o quê? Viva e eficaz. Quem tem o sentimento de Cristo, o sentir dele não é comum da sociedade. Ele tem sentimentos que na sociedade matariam uma pessoa, e você passa a amar aquele que te feriu. Olha, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, a glória de Deus só pode ser sentida quando Cristo se manifestou em nós, em um corpo. Você vê que ele manifestou no primeiro corpo, que foi quem? Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré fez o que? Maravilhas. Ele relacionava com as pessoas e as pessoas com ele, alguns amando e alguns odiando. Que, no entanto, na sua morte, o que ele falou? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa palavra, perdoa, Jesus tinha passado até falar isso, muita sofrimento, muito covardia que fizeram com ele. Então ele podia dizer para os anjos que matasse todos e certamente seriam todos mortos. Ele diz o contrário: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa é a graça de Deus abençoada, nos elevando a uma posição espiritual invejável na terra, que é o que? Perdoar, não sentir ressentimento com ninguém. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a graça nos prepara para isso, para nós andarmos como cristãos da terra, cristãos da terra, com sentimentos
celestial, totalmente diferente daquilo que nós vemos no dia a dia. Assim é? Então os sentimentos de Deus começou a fluir na igreja quando Cristo morreu e a graça foi revelada ao apóstolo Paulo. Aí começou o sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque a palavra que é viva, ela começou o quê? Renovar a nossa mente. Mente renovada, corpo transformado. Transformados pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o sentimento de Cristo vai nos levar a um lucro violento, que não são humanos, mas celestial. Mente renovada tem sentimento de Cristo aonde? Desse corpo, porque o corpo que vai dizer o que está dirigindo ele, se é sua mente carnal ou sua mente espiritual. Qual o sentimento que você vai passar diante de uma situação? Eu tenho me vigiado muito, abençoado. Diz Paulo, prova o homem a si mesmo. Examina-se o homem a si mesmo, para ver se estás aonde? Na fé de Cristo. E eu tenho me policiado das reações que eu estou tendo diante de situações do dia a dia. O que eu uso? O que meu corpo está emitindo? É bom ou ruim? Eu estou rodando a baiana ou eu estou amando? Então, os sentimentos nossos precisam de ser reformados. E Paulo diz aos Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O sentimento nosso precisa de uma renovação. Nós precisamos de pensar antes de fazer. Não vai no estupim curto. Só leva a fé. Pensa antes de agir, porque aí você estará com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus de Nazaré irritava as pessoas, porque eles tentavam irritar, ele permanecia o quê? Manso. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quer dizer, mente. Tendes o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aqui em 2 Coríntios 5, 18, olha aqui, que bonito isso. 5, 18. Ora, tudo provém de Deus. Ora, tudo provém de Deus. O que é tudo? Eu estava explicando Se é tudo aqui. isso para os irmãos. Porque a graça nos detém em uma palavra que é passada aí fora sem sentido. Eu lia e não entendia. Eu falava e não entendia. Hoje eu falo e leio com entendimento. E aqui ele vem dizendo: olha, tudo provém de Deus. Esse tudo é o bem e o mal. Vai ser tudo. Não pode ser tudo bem ou tudo mal, porque não está escrito. Tudo provém de Deus, tanto bem como o mal. E tudo coopera para o nosso bem. Olha aí. Então nós temos que ter essa percepção e essa revelação que temos para colocar em prática no seu dia a dia, do seu levantar ao seu dormir. Tudo provém de Deus. Mas aquilo que a pessoa falou de mim também tudo. Aquilo que ela fez de mal com o meu filho, porque comigo eu aceito, mas não põe a mão no meu filho, porque se pôr a mão eu vou virar diabo. Tudo provém de Deus. Aqui, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então nós, gentios, estávamos o quê? Afastados de Deus, sem Deus no mundo. E Cristo veio e nos o quê? Reconciliou. Fez a paz
fez a paz conosco e habitou dentro de nós. Consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então nós fizemos mal com Deus e Ele nos reconciliou consigo em Cristo. Veja bem, que sentimento de Cristo tremendo é esse. Nós somos inimigos de alguém, se for, reconcilie com Ele. Esse é o sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós não podemos estar indiferentes com ninguém, abençoado. Repito, que Paulo diz, se depender de vós, esteja em paz com todos os homens da terra. Esteja, é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esteja, você não pode ter um nariz virado para alguém. Tende o mesmo sentimento, o sentir que houve em Cristo Jesus. Ele pagou o preço para que nós agora, ouvindo e não morrendo na cruz, que não precisa, o único sacrifício aceito foi o de Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então sacrifício não, mas obediência à sua palavra sim. Porque ela está sendo ministrada nas mentes e corações. É só você permitir que ela transforme, que ela renova a sua mente e te transforme. Que você seja uma pessoa agradabilíssima na terra. Que as pessoas tentem prazer e alegria em estar contigo. Porque era assim que Cristo passava em Nazaré, passava na terra, as pessoas agrupavam dele. Porque ele tinha paciência com as pessoas. E aprendei de mim que sou manso e humilde. Mansidão é fruto do Espírito. É necessário que nós aprendamos isso para que o nosso corpo seja o quê? Transformado. As reações dos nossos corpos sejam transformadas. As pessoas vão ver Cristo na minha vida, na tua vida. Pela paciência, pela alegria em meio à guerra, a paz que vai gerar da sua mente, do seu comportamento, vai agradar as pessoas. Olha, nós somos socorro de Deus na terra. Nós somos Cristo. Cristo foi o quê? Em Jesus de Nazaré, o socorro dos judeus que estavam perdidos, igual cego no tiroteio. 400 anos de escuridão sem a presença de Deus na terra. O povo ficou endemoniado, o povo ficou doente, estragado. Cristo veio e restaurou em Jesus de Nazaré. E agora, no Novo Testamento, pregado por Paulo, ele veio como edificador e restaurou novamente o mundo com Deus, reconciliando Deus com os homens. Veio outro e fez essa obra maravilhosa. Eles estão esperando a volta de Jesus, sendo que ela já realizou na terra. A volta de Cristo não é para transformar as pessoas, e se transforma através de quê? Da palavra. E veio José Luiz na pessoa de Jesus Cristo homem e restaurou a igreja através da palavra, do Evangelho, que apresenta todo homem perfeito. Quando é que ouvimos isso? Abençoados, completos, sem pecado, sem diabo, nos deu livramento, abençoado. Houve o sentimento de Cristo na vida daquele homem. Tirou nossa carga. Nos deu paz, prosperidade, nos mostrou o caminho correto, as rendas da vida nos mostrou. E hoje podemos glorificar a Deus, porque estamos com a mente o quê? Renovada, transformada, completa, para que o corpo tenha essa atitude também, abençoado. Veja bem, 18. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens a sua transgressão, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ele nos reconciliou
Na edificação, o que nós temos que fazer na sobreedificação? Reconciliar aqueles que Deus coloca no nosso meio dia a dia. Como? Apresentando a graça de Deus, que faz com que o sentimento de maldade vira o quê? Bondade. Você é uma bondade de Deus na terra. Então, eu não posso proferir nenhuma palavra que vai ferir o meu próximo. Não posso. Eu sou bem-vindo? Não. Mas não posso, uma vez que eu tenho esse evangelho esclarecido na minha mente. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós precisamos de mudar urgentemente a nossa fala. Nós não, principalmente nós que fomos edificados, nós não temos desculpa, a não ser que chutamos o balde. Aí você pode enfurecer os anjos. É só isso. E eles de repente, não sei se fazem ou não, mas eles têm a autoridade de Deus para fazer o que tem que fazer. Eu prefiro agradar o Senhor. Agradando o Senhor, eu agrado os anjos que são meus amigos, que estão ao meu redor, me livrando, ministrando a meu favor. É bem melhor. Então, ele nos confiou a palavra da reconciliação. Ele reconciliou primeiro o céu com a terra. Quer dizer, o céu desceu. Então, hoje não vemos mais Deus lá no céu. O céu desceu para a terra. Que Deus está onde? Na terra. Aonde? Em nós. Ou não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E o santuário de Deus que sois vós, de 4 paredes. Não é denominação católica, batista, quadrangular, universal, RR. Errado. Deus tem amor. Deus diz amor. Assembleia. Não é isso. Não é isso. Assembleia sem Cristo. Eu estou falando nós que somos da igreja. Nós temos a palavra da reconciliação, que é o quê? As 14 epístolas de Paulo e de Romanos da igreja, onde apresenta todo homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Graças, Senhor. Assim. Nós temos os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Não podemos esquecer isso nunca, abençoado. Cristo teve na terra, então tem que haver uma explosão na nossa mente. Nós somos nova criação. Assim é? Assim. Ah, papai. Vamos ver aqui. Então, nos deu a palavra da reconciliação. Então, precisamos de reconciliar as pessoas. Como? Pregando esse evangelho. Enviando isso para todos os cidadãos da terra. Eles precisam de saber que há uma sobreedificação hoje. E você que está encarregado, você que me ouve aqui pelos internautas, tem que fazer a palavra correr. Tem que fazer a palavra correr para que novos cristãos, com o mesmo sentimento que houve em Cristo, comecem a participar do poder de Deus na terra. Assim é, pessoal. Em 1 Coríntios 2,14 ele diz: Deus em Cristo nos conduz sempre em triunfo. Então qual que é o sentimento de Cristo? Triunfo. Então Deus em Cristo nos conduz sempre em triunfo. Você não pode esquecer isso. Aconteça o que acontecer, Deus em Cristo está te conduzindo nessa situação, seja ela familiar, seja ela saúde, seja ela financeira, seja ela de relacionamento. Olha, Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Esse é o sentimento que você tem que ter em situações difíceis. Nunca pensar contrário a isso. Assim é, pessoal. Nós temos que levar a igreja
nesse mesmo sentimento. Todos têm que sentir isso. Tem irmão que ainda, ao acordar, ele disse: eu tive um sentimento, eu tive algo que veio na minha mente, onde eu vi uma nuvem negra. Esse sentimento não é de Cristo. Eu senti, eu sonhei que o mal ia acontecer. Teve o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento que eu tenho é de um povo abençoado, completo. Povo conduzindo em triunfo. Esse é o sentimento que eu tenho para mim e para a igreja. Eu tenho esse sentimento. Hoje é o meu melhor dia. E para a igreja, esse é o meu sentimento. Aqui, na graça, não existe bruxaria. Não existe feitiçaria. Não existe outro sentimento que não seja de Cristo. O sentimento da carne para nada aproveita. Ô irmão, mas eu arrepiei. Ué, e daí? Eu arrepio também. Quando eu chupo um limão, eu fico todo arrepiado. Eu saio no frio, sem blusa, arrepio todo. O que tem a ver arrepio com Deus? Nada. Eu estou sentindo Deus aqui, eu estou todo arrepiado. Ó, eu não ando pelo aquilo que vejo ou sinto, eu ando pela fé. A fé não tem sentimento carnal. A fé tem um sentimento espiritual do conhecimento que eu tenho, que tenho o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O pecado existe, eu tenho o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O pecado foi o quê? Tirado. Não há remissão mais. Aliás, não há oferta para o pecado, porque ele foi remido. Tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Hebreus 2,14. O diabo foi destruído na cruz do Calvário. Tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu sou um abençoado com todas as bênçãos. Eu reino em vida por meio de Cristo. Tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Assim é, abençoado. Papai, somos inteligentes porque temos Cristo em nós. É Cristo em vós, a esperança da glória. Então, vigia, meu irmão. Julga a si mesmo. Prova a si mesmo se estáis na fé. O que? Liberando o que sai pela boca. Primeiro vai na mente, para depois ir para a boca. Mais um na mente, você pode anular. Mas quando sai da boca, você não pode anular mais. Saiu, você agora plantou. E você vai ver pela reação da pessoa que você falou. Então, na mente, você pode organizar. Eu tenho hora que na minha mente vem coisas, eu digo, trago cativo todo o pensamento em Cristo Jesus. Eu trago minha mente cativa. Eu não recebo isso. Isso é carne. E a carne para nada aproveita. É carne de imundícia. Eu não vou gerar no meu corpo essa imundícia. Porque depois que fala, o corpo age. É uma ordem que você dá para ele. Por isso que Salomão diz: na língua há o poder da vida, na língua há o poder da morte. Aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. Como estamos usando a nossa língua, a nossa mente? Qual fruto estamos comendo? É de derrota ou triunfo? É de curados, sarados ou de enfermidade? Curado, sarado, pela chave do nosso Jesus. Então nós temos que vigiar, meu irmão. Nós estamos debaixo da graça de Deus. E debaixo da graça, hoje é o meu melhor dia. Assim é. Eu recebo essa palavra. Nós vamos fazê-la correr
Para que as pessoas possam congregar, semear e fazer essa palavra correr também. Assim é? Assim é. Receba sem limite. Essa é a palavra dessa noite. Ah, papai. Assim é. Assim é.